Deus e no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, aqui apenas alguns versículos. João 6, 57. A 69. João capítulo 6, versículo 57, versículos 57 a 69, diz assim: assim como o Pai que vive, palavras de Jesus, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o pão, o maná, e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia entregado. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai lhe não for concedido. Se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Repita comigo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo, o Filho de Deus. Tem aqui a palavra do Senhor, os irmãos podem sentar. Esta frase é uma das minhas frases preferidas na Bíblia. Eu recorrentemente falo nela. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Todas as pessoas andam à procura de alguma coisa na vida. Todos nós andamos à procura de alguma coisa. Toda a gente anda em busca de qualquer coisa. Porque a vida não é estática. A vida é feita de movimento. Por isso é que se diz parar é morrer, não é? A vida é feita de movimento. Nós estamos sempre a dirigir-nos para algum lugar. Estamos sempre a caminhar para algum lugar. Nós quer tenhamos consciência disso ou não. Há muitas pessoas que estão a caminhar num determinado sentido e não fazem ideia do que é que estão a fazer. Mas estão a caminhar num determinado sentido. Bom ou mau, estão a caminhar nesse sentido. Nós percorremos a estrada da vida quando nós estudamos, estamos a tomar um determinado caminho. Quando escolhemos um curso, estamos a tomar um determinado caminho. Quando nós procuramos trabalho, também estamos a procurar um caminho. Quando nós namoramos, também estamos a procurar um caminho na nossa vida. Estamos a caminhar por onde não caminhámos ainda antes, provavelmente, mas estamos a fazer um caminho. E há um grande poeta espanhol, António Machado, que diz que o caminho faz-se caminhando. Não se faz de teoria, o caminho faz-se na prática. Pondo os pés no chão, pondo os pés ao caminho, é que nós podemos caminhar. E na vida nós não fazemos outra coisa a não ser procurar caminhos. Quando nós procuramos casa, nós estamos a fazer um caminho. Estamos a procurar um caminho. Quando um casal decide ter filhos, está a procurar um caminho. Uns querem ter só um filho, outros querem ter dois, outros querem ter meia dúzia, outros querem ter uma dúzia, outros não querem ter nenhum. Estão à procura de um caminho. Estão a fazer o seu caminho. Quando os casais se separam também, estão a fazer um caminho. Bom ou mau, estão a fazer um caminho. Não é? Quando imigramos, quando nós decidimos emigrar, ir para outro país, nós estamos a fazer um caminho, seja lá pelas razões que for, mas estamos a fazer um caminho. Sempre que fazemos escolhas, nós fazemos o nosso caminho.
Para quem iremos nós? Eu tenho ensinado aos irmãos há muito tempo que uma maneira extraordinária de estudar a Bíblia é tomar atenção aos verbos. Para quem iremos? É o verbo ir. E o verbo ir fala de movimento. Para quem iremos? Não diz para onde iremos, diz para quem iremos. E de facto, nós estamos à procura da vida. Toda a gente à procura na vida anda à procura de um mestre, de alguém a quem seguir, alguém para quem ir. E volto a dizer, pode ter consciência disso ou pode não ter. Há muita gente que segue determinados mestres, são mestres da sua vida, são ídolos da sua vida. E as pessoas andam, e às vezes andam literalmente quilómetros. Estou-me a lembrar daquelas balzaquianas que vão aos concertos todos do Tony Carreira. Correm o país todo, de alto a baixo. Andam centenas de quilómetros só para estar lá, para ver o seu ídolo. É o seu mestre. Elas estão a ir para aquela pessoa. Elas projetaram naquela pessoa alguma coisa. Estão a fazer um caminho. Não é? Para quem iremos nós? Nós temos que ir para algum lugar. Nós estamos sempre a ir para algum lugar. Mesmo quem diz que não. Quem acha que não, está sempre a ir para algum lugar. Quem rejeita Jesus está a escolher outro mestre, está a escolher outro Senhor na sua vida, mesmo que não tenha consciência disso. Ou escolhemos Jesus, ou escolhemos outro Senhor, ou alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma entidade será o Senhor da nossa vida, se não é Jesus. E muitas vezes nós dizemos que seguimos a Jesus, mas na realidade é só da boca para fora, porque no fundo a nossa vida, a nossa maneira de pensar não está concertada com o Evangelho, com a palavra do Senhor. Estamos a seguir outros caminhos e aparentemente parece que seguimos Jesus. Nós seguimos sempre alguém. Nós andamos sempre atrás de alguém. Quer tenhamos consciência, quer não tenhamos consciência. Mas andamos todos também à procura de palavras. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras. Todos andamos à procura de palavras. Palavras que nos acrescentem, não é? Palavras que nos elevem, palavras que nos deem satisfação, palavras que nos façam sentir bem. Todos nós gostamos destas palavras e no fundo andamos à procura delas, não é? Gostamos que alguém tenha palavras amáveis connosco, palavras que nos confortem, palavras que nos elevem, palavras que nos levantem, palavras que nos animem, palavras que nos façam sentir bem. E as palavras podem ser de bênção ou de maldição na nossa vida. Podem nos levantar ou podem nos derrubar. Ainda há pouco tempo falei aqui que as palavras são como pedras. Podem ser pedras preciosas. Podem ser pedras que dão aparelhadas para construir um edifício sólido. Mas também podem ser pedras para atirar e para magoar. Nós andamos em busca das boas palavras. Das palavras que nos façam sentir bem. Tu tens as palavras, dizia Pedro. Para que é que nós vamos dizer? Vocês não gostam? Vão-se embora também. Podem-se ir embora, está à vontade. Amigo não é para estar amigo. Para que é que nós iremos? Tu tens as palavras. Nós andamos à procura de palavras. Nós nunca ouvimos um mestre falar assim das coisas de Deus. Nós aprendemos na sinagoga, aprendemos no templo, aprendemos com rabis, mas nunca aprendemos com uma pessoa como tu, que nos falas das coisas de Deus de uma forma completamente nova, completamente diferente, que nós nunca ouvimos. A palavra de Deus ensina-nos como nós devemos falar, como devem ser as nossas palavras. Antes de mais, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 5, versículo 12, diz que as palavras devem ser verdade. Nós devemos falar verdade. As nossas palavras devem ser palavras de verdade. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. E como sempre há aquelas pessoas que leem a Bíblia à martelada e baseiam-se neste versículo para dizer que não podem jurar. Ora, não é isso que a Bíblia diz. Eu conheci uma pessoa que um dia teve que ir a tribunal e depois as testemunhas têm que fazer um juramento, e ela disse que não tem que fazer um juramento ao juiz.
E claro que ele não ouviu como testemunho. Não é? Porque é da praxe fazer um juramento. Declarar falar a verdade, toda a verdade, nada mais além da verdade. Aquela coisa da praxe. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia aqui não diz é para nós jurarmos por isto ou por aquilo que não podemos controlar. E há muita gente a jurar pelos ricos olhos da sua mãezinha, ou pelo pai, o avô que já lá está, ou por não sei o quê. Mas o que é que peso é que isso tem? O que tem peso é nós falarmos a verdade. É sim ou é não. É isso que nós devemos. As pessoas devem nos conhecer porque nós falamos verdade. Nós não mentimos. Não é? E mentir é enganar alguém. Mentir é prejudicar sempre alguém. A mentira corresponde sempre a um prejuízo para alguém. Quando nós falamos verdade, muitas vezes somos nós os prejudicados. Mas falamos a verdade. E no fundo, no fim, teremos a nossa recompensa porque falamos a verdade. Então o apóstolo Tiago diz para os irmãos, para nós falarmos a verdade. O nosso falar deve ser a verdade. Mas não a falar a verdade de qualquer maneira. É falar a verdade em amor. Porque há muita gente que diz assim, eu só disse a verdade. Disse meia dúzia de coisas, palavras duríssimas a alguém, deixou aquela pessoa completamente ferida, completamente magoada, e depois quando lhe disseram, mas o que é que tu disseste àquela pessoa? Eu só disse a verdade, só disse a verdade. Não é isso. A verdade em si não é tudo. É a verdade, falar a verdade em amor. Lá o Paulo a Tito diz, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Nós devemos falar a verdade, mas em amor. Porque muitas vezes os conflitos surgem não por aquilo que se diz, pela substância do que se diz, pelo significado do que se diz, mas pela forma como se diz. E está estudado, mais do que estudado, há muito tempo, que aquilo que as pessoas prestam atenção nas nossas palavras, ao conteúdo das nossas palavras, a percentagem que as pessoas prestam atenção é muito pequena, comparado com o tom da nossa voz e com outros fatores de comunicação não verbal. Portanto, as pessoas, não é as palavras o mais importante na comunicação humana. Não são as palavras o mais importante. É a atitude com que elas são ditas. É o tom de voz. É a forma como elas são ditas. É a maneira como elas são ditas. Nós podemos dizer uma verdade e magoar uma pessoa, e podemos dizer uma verdade que pode ser dura, mas de uma maneira que não há razão para aquela pessoa ficar magoada. Ela pode ficar triste por ser confrontada com a verdade, mas no fundo ela vai refletir e vai dizer, afinal, isto é verdade. Este homem tem razão. Esta mulher tem razão. Falar a verdade em amor. Amém? Amém. Por alguma razão, a Bíblia diz que Deus é amor. Quando nós falamos a verdade e tiramos a verdade como uma pedra para partir a cabeça de alguém, nós não estamos a caminhar em amor. Nós estamos a dar lugar à nossa carne. Nós estamos a dar lugar aos nossos sentimentos negativos. Nós estamos a dar lugar ao nosso ressentimento, à nossa raiz de amargura que se calhar temos cá dentro. Não estamos a falar a verdade em amor, isto é, com mansidão. Mas também as palavras, o nosso falar não deve servir para gastar tempo em vão. Não é? Falar ao vento. O povo diz, palavras leva-as o vento. Muitas vezes há pessoas que falam ao vento e gastam palavras sem razão de ser. E Paulo dizia nos seus conselhos ao jovem Tito, dizia, não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Os irmãos ouvem-me dizer muitas vezes, eu não discuto religião com ninguém. Não discuto. Prefiro discutir futebol. Pronto. Religião não. Porque é inútil. Nós temos é que ser testemunhas de Jesus, mas isso não é se discutir religião. Amém? Para anunciar que Jesus é o Salvador do mundo, para partilhar o nosso testemunho,
para dizer quem Jesus é, o testemunho da palavra de Deus sobre Jesus. Nós não precisamos de falar de estruturas religiosas. Nós não precisamos de falar mal das outras religiões ou de outras formas de buscar Deus. Nós não temos que ir por aí. Não é isso que somos chamados a fazer. Não é para isso que somos testemunhas. Não somos chamados para falar disso. Somos chamados para falar de Jesus. Ser-me-eis testemunhas, disse Jesus. Então, se nós somos testemunhas de Jesus, nós vemos que Jesus não discutia religião. Quando por vezes os religiosos o confrontavam com alguma questão teológica do judaísmo, ele naturalmente respondia, mas ele não os procurava para discutir religião. E Jesus nunca discutiu religião com as pessoas simples, nunca discutiu religião com os pecadores, nunca discutiu religião seja com os judeus, seja com os gentios, nunca gastou tempo com isso. Porquê? Porque isso não é o mais importante. Isso são coisas inúteis e vãs. E Paulo continua e diz a Tito: ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. Pronto. Se nós entendemos que alguém está fora da verdade, que não está a ajudar-nos, ou não está a perturbar-nos, é evitar essa pessoa. É evitar essa pessoa. Não temos que gastar velas com ruim de fundo, não é como diz o povo. Não temos que fazer isso. Não gastar tempo em vão. As nossas palavras são preciosas. As nossas palavras são uma riqueza que nós temos. Já falei aqui há pouco tempo sobre a importância das palavras, de poder articular pensamento complexo e sentimentos profundos que só o ser humano é que tem. Então isso tem um valor, tem um valor intrínseco em si mesmo muito forte. Os animais podem comunicar até medo ou sensações, enfim, ou coisas assim do género, algumas sensações desse género, mas não são capazes de desenvolver, comunicar pensamento profundo. E portanto, se nós temos esse bem, essa preciosidade na nossa mão, porque é que nós não a aproveitamos? Porque é que nós atiramos palavras ao vento? E quando nós pensamos que muitos dos conflitos neste mundo são resultantes de palavras mal ditas, de palavras ditas de forma louca, de palavras disparatadas, é claro que as pessoas têm sempre aquela desculpa de dizer: eu não estava em mim, foi o vinho, estava com os copos, foi o vinho, ou dar uma desculpa: eu estava furioso porque a pessoa tinha-me feito isto. Não, nós temos, a Bíblia ensina-nos que o fruto do Espírito é temperança, autocontrole. Temos de ter competência e capacidade para controlar não apenas o que fazemos, mas as nossas palavras. Porque as palavras podem ser criativas ou podem ser destrutivas. Amém? Mas a Bíblia ensina também para nós não desperdiçarmos a nossa fala. Não é só em vão, mas há uma certa sacralidade quando nós falamos das coisas de Deus. Quando a nossa fala é sobre as coisas de Deus, não devemos desperdiçar. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos, diz Mateus, as vossas pernas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Mateus 7,6. Então, isto significa que as coisas de Deus não podem ser faladas assim. Se a pessoa realmente com quem nós estamos a falar manifesta a abertura, então podemos falar e devemos testificar. Se a pessoa não manifesta a abertura, não vamos discutir com a pessoa. Não vamos deitar pérolas a porcos, não vamos desperdiçar o que é sagrado, não vamos dar aos cães as coisas santas. Amém? Amém. Os antigos judeus, quando faziam as cópias do Antigo Testamento, o nome de Deus, eles tiravam aquela par ou aquela pena, ou o que era, e tinham uma só para escrever o nome de Deus. Os guardavam e continuavam a escrever. O nome de Deus era tão importante, porque era simbólico, representava o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o seu Deus, o Deus de Israel. E às vezes nós usamos o nome de Deus de uma maneira muito leviana. Já temos visto e ouvido pessoas a fazerem e a dizerem coisas em nome de Deus, das coisas mais disparatadas que podemos imaginar. Não é? O nome de Deus usado
em vão. Tu tens as palavras da vida. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. Todos nós andamos à procura de uma vida com sentido. Faça sentido. Jesus é o Verbo de Deus, a palavra feita carne. No princípio era o Verbo, como diz lá no início do Evangelho de João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele é a palavra da vida que os homens procuram. Então, Pedro disse, tu tens as palavras da vida. Tu tens as palavras da vida. Há muita gente por aí que tem as palavras da morte. Lá o senhor que é o líder da Igreja Ortodoxa Russa, as palavras dele não são de vida, são de morte. Porque ele acha muito bem que se faça guerra e que se mate os ucranianos e que não sei o quê, e que se faça isso aconteça. Há muitos líderes religiosos que as suas palavras não são de vida, são de morte. Quando se apela à violência, palavras de morte. Quando se destrói, palavras de morte. Porque nós podemos destruir uma pessoa de muitas formas. Não é só com metralhadoras, não é só com bombas. Há muitas formas de destruir as pessoas. Mas Jesus tinha palavras de vida. Amém? Se vocês olharem para os vários tipos de pessoas que foram ter com ele ao longo do ministério público que o Evangelho nos conta, além de muitas outras que o Evangelho não conta, João diz mesmo que se fosse a contar tudo o que se passou com Jesus, não sei quantos livros eram necessários, mas só aqueles que nós conhecemos nos Evangelhos, nós vemos pessoas completamente diferentes. Desde pessoas banidas da sociedade como os leprosos, desde pessoas semi-banidas da sociedade como os cegos, os paraplégicos, os deficientes motores desde o nascimento, desde mulheres, desde gentios, desde cobradores de impostos que eram mal vistos à força toda entre os judeus, desde centuriões romanos, soldados romanos, comandantes do exército romano que também eram muito mal vistos pelos judeus. Ele esteve disponível para toda a gente, e a toda a gente ele endereçou palavras de vida. Palavras de vida. Ele endereçou palavras de vida à mulher que foi acusada de adultério. Ele endereçou palavras de vida àquele fulano que foi ter com ele, dizendo que a filha estava doente, mas bastava uma palavra dele e ela sararia. E Jesus honrou a fé daquele homem e a filha dele foi curada à distância. Ele trouxe palavras de vida a todos aqueles com os quais se cruzava. Palavras de vida. Será que as nossas palavras são palavras de vida? As nossas palavras, as palavras que nós libertamos nas pessoas que estão à nossa volta, nos nossos relacionamentos, são palavras de vida? Será que nós de facto trazemos vida às pessoas que estão à nossa volta através das nossas palavras, através da forma como nós falamos, através do nosso falar? Amém? Nós vivemos numa sociedade zangada, numa sociedade que naturalmente tem muita coisa mal, e nós próprios falamos muitas vezes do que está mal, mas é importante que nós sejamos objetivos naquilo que nós dizemos. Quando falamos que alguma coisa está mal, devíamos ser claros sobre o que é que está mal, e não apenas atirar as coisas assim, ou falar daquilo que não se sabe, daquilo que não se conhece. Todas as pessoas andam à procura de uma vida com sentido. Jesus tem as palavras da vida. Tu tens as palavras da vida. Por isso, se nós conduzirmos as pessoas que andam na vida à procura do Mestre, à procura do Mestre que lhes fala palavras e palavras de vida, então nós só podemos encaminhar para Jesus. Amém? É isso que os homens procuram. Mas não são palavras só de vida. Aqui é de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Porquê é que Pedro fala em vida eterna? Por várias razões. Provavelmente porque a vida deles naquele tempo era uma vida muito dura. A maior parte dos discípulos de Jesus eram pescadores. Homens que lutavam duramente para ganhar o pão de cada dia. Homens que por vezes iam para o mar
e não traziam peixe. Não é? O Evangelho conta um episódio desse género. Não traziam peixe. E podemos pensar, e esta é uma terra de pescadores, originalmente aqui em Setúbal, nós podemos pensar e lembrarmos que há 60, 70 anos, 50 anos talvez, havia fome. Havia fome. E as pessoas, no defeso, durante o inverno, quando os barcos não podiam ir para o mar, as pessoas não podiam ganhar peixe, não ganhavam peixe, não tinham para comer, nem para dar aos filhos. Quantos daqui é que são do tempo em que uma sardinha dava com uma família? Ora bem, pois, isso não são lendas, é verdade. Então a vida era muito dura. Falar em vida eterna era uma coisa extraordinária. Para as pessoas pensar que podia haver uma vida para lá do fim desta existência, uma vida eterna. Então as pessoas falavam nisso. E também falavam na vida eterna porque as pessoas morriam muito cedo. Havia muita gente, muita criança que nascia morta, ou que morria logo nos primeiros anos de vida. Muita gente. Estão aqui pessoas que são ainda desse tempo, mesmo aqui em Portugal, mesmo no início do século XX, quando uma família tinha, sei lá, 10 filhos e 3, 4 ou 5 morriam, não chegavam à idade adulta. Isso acontecia. E nestas sociedades também acontecia. Então pensar numa vida para lá da fronteira da morte física era alguma coisa importante. E também porque a vida não podia ser só aquela coisa fugaz da existência humana. Aquela coisa fugaz da existência humana. Ainda hoje, as crianças, quando são pequeninas, querem crescer, é claro. Querem ser adultos. Depois, quando chegam à meia-idade, a gente já não começa a gostar muito da coisa. E pá, já estão 200. Os 40, estão 200. E depois por aí fora. E quando a gente chega e passa dos 60, começa a pensar: epá, como é que eu cheguei aqui tão depressa? Epá, como é que é possível? Claro que nós temos formas de dar a volta a isto, como pensar, não é? Ainda ontem o pastor José António Ribeiro pôs um pensamento muito engraçado, e é verdade, a dizer que qualquer coisa deste género, por outras palavras, que há pessoas que não entendem que nós, quando entramos numa idade mais avançada, muitas vezes permanecemos jovens. Pelo menos é o meu caso. Eu às vezes penso que ainda tenho 20 anos e tenho mais qualquer coisita em cima, não é? Mas também há quem tenha 20 anos e parece que tem 60. Portanto, não é? Mas a vida tinha que ser mais qualquer coisa do que isso. Essa vida dura, essa vida que as pessoas morriam como tortos, adoeciam, não havia médicos, não havia remédios, não havia tratamentos, não havia nada, as pessoas morriam e aquela vida sem sentido. Tinha que haver mais qualquer coisa. E a verdade é que Jesus apresentou a vida eterna, mas a vida eterna na presença de Deus. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós não precisamos de procurar mais. As pessoas andam à procura, mas que ainda não encontraram. Há um teólogo que eu gosto muito que diz que os ateus são apenas pessoas que ainda andam à procura, que ainda não encontraram Deus. E eu concordo com ele. Muitas vezes eles têm aquele zelo de Deus, e então estão sempre a atacar a religião e Deus. E eu penso assim: se Deus não existe, para que é que eles estão a gastar tempo? Para que é que eles estão a gastar latim? Para que é que eles estão a gastar energias? Assim estão a querer provar, não conseguem provar, evidentemente, mas porque é que eles gastam tanto tempo com isso se não existe? Não existe, ignorem. Então acho que eles andam à procura ainda não encontraram. A vida eterna na presença de Deus, é disso que estamos a falar, é uma promessa de Jesus. E tudo começa com uma palavra. Jesus comunicava por palavras a eternidade. Jesus falava de palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? E eu creio que todos os cristãos
Não apenas os pastores, os homens e mulheres de Deus, mas todos os cristãos têm a obrigação de falar palavras de vida, da vida eterna. As palavras da vida eterna, as palavras de Jesus. Nós não somos chamados para andar nos púlpitos e por aqui e por ali, e na rua, e onde quer que seja, a atacar este grupo, ou atacar aquele grupo, esta minoria ou aquela minoria. Não é isso para que nós somos chamados. Nós somos chamados para falar palavras da vida eterna, para comunicar as palavras da vida eterna, isto é, as palavras de Jesus. Porque todos andamos à procura do mesmo, de perenidade. Até os animais. Se vocês verem esses documentários sobre a vida selvagem, vão ver que os animais, de forma instintiva, não propriamente de uma forma de inteligência organizada e consciente, mas de uma forma instintiva, o que eles procuram é perpetuar a espécie. Até há animais que, os leões, por exemplo, se forem ter com uma leoa e tenha crias, ele pretende matar as crias para que ela possa depois entrar no cio e ele poder então ele suscitar as suas crias. Até os animais têm este instinto inscrito em si mesmo, na sua existência, de se prolongarem através da descendência. E portanto o ser humano também gosta. Nós queremos que a nossa memória, a memória da nossa pessoa, perdure. Nós queremos. E por isso é que nós ficamos honrados quando nos atribuem um louvor, quando nos dão uma honra publicamente, quando reconhecem alguma coisa de positivo. Queremos que a nossa memória perdure. Queremos que a nossa obra perdure. Queremos que a nossa descendência perdure. Não é? Isso faz parte da nossa necessidade como seres humanos. Amém, irmãos? A palavra de Deus tem poder. Assim como o universo foi criado por uma palavra do Pai, uma palavra criativa, também a vida eterna nos é transmitida pela palavra do Filho, e a convicção da vida eterna é-nos transmitida pela palavra do Espírito Santo, que é uma convicção interior. Jesus tinha as palavras da vida eterna, mas é o Espírito Santo que introduz em nós, no nosso interior, testifica connosco, o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito da escravidão, por outra vez estares em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Estou a ler na carta aos Romanos, capítulo 8. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Vamos chegar em pé. Repita comigo. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Aleluia. Nós seguimos Jesus. Jesus é o nosso mestre. Nós não precisamos de ir para outros lugares, não precisamos de ir atrás de outros mestres, porque Ele é quem tem as palavras da vida eterna. Isso nos basta. Isso é mais do que suficiente. Ele alcança-nos com a sua graça, que é toda suficiente. Ele alcança-nos com as palavras da vida eterna. Nós não temos que nos preocupar com o futuro eterno, na presença de Deus. É disso que nós estamos a falar. Deus nos garantiu através da salvação em Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, para nos lavar com o seu precioso sangue, e através de um ato de fé nós podermos assumir que a obra de Cristo pode ser colocada sobre a nossa vida. Nós podemos submeter à cruz, nós podemos deixar o nosso fardo aos pés da cruz e podemos levantar-nos aliviados e dizer: agora
eu estou em condições de caminhar para a eternidade. Agora estou em condições de encontrar Deus na eternidade. Nesse lugar de delícias, nesse lugar de paz, nesse lugar de alegria, nesse lugar onde não há dor, não há lágrima, não há morte, não há nada que produza sofrimento, nesse lugar de bênção eterna. É isso que nós temos. Irmãos, eu sei que nós vivemos num mundo muito material e muito materialista. E hoje as pessoas têm uma certa dificuldade em aceitar estes conceitos espirituais e mesmo o conceito de vida eterna. Têm uma certa dificuldade em entender isto. Eu sei disso. Mas muitas dessas pessoas têm dificuldade em compreender o conceito de vida eterna, tal qual a palavra de Deus nos ensina. São as mesmas pessoas que andam nos bruxos, que andam no ocultismo, que andam aqui, que andam ali, para tentar alcançar alguma coisa. E então as pessoas, no fundo, acreditam no espiritual. Estão a bater à porta errada. Estão a andar atrás do mestre errado. Mas Jesus é o mestre certo. Para quem iremos nós? Jesus é aquele que tem as palavras da vida eterna. Nosso Deus e Pai, esta manhã, Senhor, nós te agradecemos porque tu tens as palavras da vida eterna. E por isso, Senhor, por mais duro que seja o teu discurso, nós não procuraremos outro mestre. Não quereremos ir atrás de outro mestre. Nós queremos continuar a seguir-te, queremos continuar a ouvir-te, queremos continuar a ser teus discípulos, queremos continuar a seguir os teus passos, porque tu tens as palavras da vida e da vida eterna e da vida com abundância. Bendito seja o teu nome. Senhor, queremos colocar em ti a nossa fé, verdadeiramente, ó Pai. Queremos, Senhor, através de Jesus Cristo, manter esta relação, Senhor, que nós temos contigo, ó Pai, sabendo que Ele nos tem garantido a vida eterna na Tua presença. Bendito seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por esta gloriosa certeza, por esta salvação gloriosa, Senhor, que se projeta na eternidade, que não termina, que não é finita como este mundo físico onde nós nos inscrevemos, porque nós vivemos aqui, mas não somos daqui, como dizia Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a ter em mente, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, sempre esta perspectiva, que embora estejamos neste mundo físico, nós não lhe pertencemos, nós pertencemos acima, Senhor, nós pertencemos-te a Ti e queremos, Senhor, projetar-nos na eternidade através de Jesus Cristo, para estar para sempre na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Que esta convicção seja profunda na nossa vida, que esta convicção mude a nossa vida, que esta convicção, ó Senhor, interpele os nossos dias, as nossas horas, os nossos momentos, as nossas decisões e, sobretudo, Senhor, as nossas ações e as nossas palavras, Senhor. Que nós possamos também falar palavras de vida e de vida com abundância e palavras de vida eterna, as palavras que Jesus falou, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, em nome de Jesus, no mundo triste, no mundo desorientado, no mundo em guerra, no mundo com inflação, no mundo com doenças, no mundo com problemas de saúde, ó Deus, mas ainda assim, a luz da Tua esperança, Senhor, é a nossa glória, Senhor. Nós queremos continuar a olhar para a estrela da manhã, Senhor. Queremos continuar a olhar para Ti, Senhor, porque Tu não nos deixas confundidos. Pelo contrário, Senhor, quando nós levantamos os nossos olhos para Ti, Senhor, nós podemos contemplar o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. E podemos dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém.